Então hoje eu quero falar sobre decisões erradas e como nós podemos evitá-las. Amém? Para começar, eu separei aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que tomaram decisões erradas. E eu quero mostrar para vocês por quais motivos essas pessoas tomaram decisões erradas. Amém? Então, meus irmãos, para a gente começar, por que tomamos decisões erradas? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui o nosso exemplo é Adão. Deus tinha dito para Adão: Adão, não é para você comer. Só que Adão deu ouvidos para Eva. A Eva falou: come. E Adão decidiu o quê? Decidiu comer. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas por darmos ouvidos às pessoas? Tem um que chega e fala assim: faz isso, acho melhor você fazer aquilo. Né? Aí você vai lá e faz. Quantas vezes, por exemplo, a gente tem aí um casal que está em crise, um casal que está brigando, aí a mulher ou o homem senta ali com alguém e fala alguma coisa sobre a vida deles, aí a pessoa fala assim: separa, eu se fosse você eu não suportava isso não, viu? Eu separava, porque comigo o homem não faz essas coisas não, comigo mulher não faz essas coisas não. E aí? Aí a pessoa vai lá e dá ouvido. Somos seduzidos por aparência e facilidades. Gênesis 13, a partir do capítulo 8. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, então irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha aí. Abraão e Ló caminhavam juntos e juntos eles trabalhavam. Porém, cada um tinha o seu próprio rebanho. Chegou um momento em que o rebanho dos dois era tão numeroso que eles começaram a ter problema. Os pastores de Ló levavam o rebanho ali para tomar água. Quando chegava lá, já estava lá o rebanho de Abraão. E aí dava aquela confusão. Aí daqui a pouco levava o rebanho para pastar. Quando um chegava lá, o outro já estava lá. O seu rebanho comeu tudo e agora não tem espaço. Enfim, começaram a ter briga. Aí Abraão foi lá e falou assim: nós somos irmãos, nós não podemos brigar. Os seus pastores não podem brigar com os meus. Vamos fazer o seguinte: vamos nos separar. Escolhe aí para onde você quer ir. Aí Ló fez assim, olhou para cá e olhou para lá. De um lado ele viu uma terra seca e árida. Do outro lado ele viu uma terra bonita, bem irrigada, verdinha, com um rio. Aí ele falou: eu quero esse aqui. Eu quero esse. Só que tem um detalhe: ele não se preocupou com quem seriam os seus vizinhos se ele fosse para lá. Ele não pensou em absolutamente nada. Ele foi seduzido pela vista dele. Ele foi seduzido por aquilo que ele viu. E outra coisa, a Bíblia diz que era um campo bem irrigado. Ou seja, não vai faltar água.
vai ser muito mais fácil, eu não vou precisar trabalhar para irrigar o meu campo, porque aqui já está tudo pronto, maravilha. Então, seduzido pela aparência e pela facilidade, Ló escolheu o Vale do Jordão. Só que a Bíblia diz que ele estendeu o seu acampamento até Sodoma. Vocês sabem o que aconteceu com Sodoma, né? Sodoma e Gomorra eram cidades tão perversas, eram cidades tão malignas que Deus as destruiu. Destruiu. Só que Ló não quis saber. No primeiro momento, na hora de tomar a decisão, ele julgou com os olhos. Ele julgou pela questão da facilidade. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa, a gente escolhe aquilo que é mais fácil. A gente escolhe aquilo que é mais bonito. Somos imediatistas. A gente quer tudo para já. A gente quer agora. A gente não precisa, a gente não quer esperar. Não é assim? Tudo que a gente começa, a gente não vê a hora de terminar. A gente quer tudo já. Ninguém quer sofrer um pouquinho, ninguém quer pagar um preço. Não, a gente precisa de uma solução, então a gente precisa agora. Gênesis 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Abraão tinha uma promessa. Deus havia prometido para ele, você vai ter um filho. Só que os anos passaram, os dois impacientes, principalmente a mulher, porque já era de idade avançada, fez o quê? Foi lá e falou assim, faz o seguinte, já que esse filho não chega, deite-se com a minha escrava, tenha um filho com ela. Imediatismo, eu quero agora, eu não quero esperar o tempo de Deus. Eu não quero que esse filho chegue na hora que Deus quiser. Eu quero que esse filho chegue agora. Agora. Quantas vezes nós somos imediatistas? Queremos as coisas na hora. Não sabemos esperar. E aí tomamos decisões erradas. Sabe o que aconteceu aqui por causa disso? Por causa desse ato de Abraão? É o que vocês veem na televisão até hoje. Sabe por que árabes e judeus se matam até hoje? Por causa disso aqui, Os árabes são os descendentes de Ismael. Ismael é o filho de Abraão com a escrava. Esse garoto nasceu, cresceu, criado como filho. Só que aí, quando a promessa de Deus chegou e Abraão teve o filho legítimo dele com sua esposa Sarai, o que aconteceu? A esposa tocou o menino de lá. Não quero mais esse moleque aqui. Põe esse moleque para correr. E aí, a rivalidade entre árabes e judeus nasceu. E está aí até hoje. É o que você vê na televisão todo dia. Lá na região da Palestina, judeus e árabes se matando. Se explodindo literalmente. Tudo por causa do quê? Tudo por causa do imediatismo de Sara. Que não soube esperar a hora de Deus. Tomou uma decisão por ser imediatista, por querer algo na hora. Amém? Amém. Gênesis 25, a partir do verso 29. Irmãos, quantas vezes nós nos deixamos dominar por emoções ou por sensações? Quantas vezes? Dominado por exemplo, de fúria, de ira, você toma uma decisão errada. Quantas vezes? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, porque estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro a sua primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale a minha primogenitura? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo sua primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú,
pão com um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Esaú era o primogênito de Isaque. Ou seja, quando Isaque morresse, a bênção de Deus, a promessa, a herança estaria sobre Esaú, o filho mais velho de Isaque. Só que Esaú saiu para caçar, voltou morrendo de fome, a barriga roncando. Ele mesmo disse aqui: eu estou faminto. E aí nisso ele encontrou Jacó ali, com uma sopinha pronta, com um negocinho no jeito. Me dá um pouco aí. Jacó falou assim: não vou te dar não, é meu, fui eu que fiz, não vou te dar. Não, me dá, tô quase morrendo de fome aqui, tô faminto. Me vende o direito da tua primogenitura. Irmão, tem cabimento um negócio desse? O cara trocar o direito de primogênito, abrir mão da herança dele por um prato de sopa. Tem cabimento uma coisa dessa? Por acaso ele não poderia ter ido até a casa dele e ter comido tudo que ele quisesse? Precisava, naquele momento, negociar um prato de sopa? Será que na casa de Isaque, rico, poderoso, patrão, não tinha nada para comer? Esaú poderia ter chegado para Jacó e dito assim: me dá um pouco. Não dou. Tá bom então, eu vou na cozinha de casa e como. Ele não podia ter feito isso? Podia, só que ele deixou aquela sensação dominá-lo. Ele foi dominado pelaquela fome, de tal maneira que ele abriu mão da primogenitura dele. Quem então passou a ser o herdeiro da bênção de Deus? Jacó. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nos deixamos dominar por emoções, por raiva, por tristeza, por medo, por dúvida. E aí você vai lá e faz bobagem. Toma a decisão errada. Nós não lidamos bem com pressão e perdemos o controle. Êxodo 32, a partir do verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Moisés subiu para o monte, onde Deus entregou a ele as tábuas com os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que ele demorou vários dias para retornar. E aí Moisés deixou quem no comando durante a ausência dele? O irmão dele, Arão. Só que aí o povo foi lá e pressionou Arão e falou: filho, cadê o Moisés? A gente não sabe o que aconteceu com ele não, meu. A gente não pode ficar sem Deus não. Faz um Deus aí para nós. Porque a Bíblia diz: o povo foi até Arão. Não foi uma pessoa que chegou lá e falou assim: Arão, cadê o Moisés? Não, foi o povo. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é uma multidão em cima de você? Faz o Deus, cadê o Moisés? Todo mundo falando. O que aconteceu? Arão cedeu, não aguentou a pressão. Não aguentou, perdeu o controle. Ele poderia ter se imposto como um líder. Gente, quem foi que tirou vocês do Egito? Não foi Deus. Se Moisés não voltar, o Deus que nos tirou do Egito não vai permitir que a gente morra nesse lugar. Então, por favor, acalmem-se. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Só que ele não lidou bem com a pressão. E nós? A mesma coisa. Quantas vezes a gente pressionado no trabalho, no casamento, na família, a gente faz bobagem?
Quantas vezes a gente faz uma bobagem, por exemplo, por causa de uma cobrança? Porque todo dia está tocando o teu telefone, todo dia você recebe uma mensagem, todo dia você recebe um e-mail, acerta aquela conta, o juros está correndo e tal, você vai lá e faz uma bobagem. Talvez você entra no cheque especial, pega um empréstimo com os juros mais caro ainda, não faz a conta direito. Por quê? Porque não lida com a pressão. O seu cônjuge ali, na sua orelha, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, você vai lá e faz. Depois você se arrepende. Por quê? Porque não suportou a pressão. E por último, irmão, muitas vezes nós somos gananciosos. Mateus 26, a partir do verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Olha a ganância de Judas. Por conta da ganância de Judas, Judas traiu Jesus. Judas que andava com Jesus, Judas que conviveu com Jesus, Judas que testemunhou, que presenciou as maravilhas de Jesus, por causa de dinheiro, traiu Jesus. Por causa de dinheiro. Irmão, o que tem de gente se metendo com coisa errada, com coisa que não deve, por causa de dinheiro, tá cheio. O que tem de gente tentando levar uma vantagenzinha aqui, uma vantagenzinha ali, por causa de dinheiro. Só que a Bíblia nos ensina a sermos honestos, a sermos irrepreensíveis. Então, meu irmão, esse negócio de tentar levar vantagem aqui, tentar levar vantagem ali, isso não está certo. Isso não está certo. Sabe por quê? Porque por causa de ganância, você pode tomar uma decisão muito errada, que pode trazer uma consequência seríssima lá na frente. Nós vimos aqui alguns exemplos bíblicos, tem muito mais, mas nós temos aqui alguns exemplos bíblicos que mostram as razões pelas quais nós tomamos decisões erradas. Como é que nós podemos evitar tomarmos decisões erradas? Eu separei alguns versículos e vocês vão perceber que a maioria deles está no livro de Provérbios. E isso tem uma razão. O livro de Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão. Provérbios 4, 26. Sendo cuidadosos. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Toma cuidado onde você pisa. Toma cuidado com aquilo que você se mete. Se você tomar este cuidado, então você vai poder caminhar com segurança. Deixa eu analisar. Deixa eu entender. Deixa eu saber quem é que está por trás. Deixa eu saber quem é que está envolvido. Deixa eu analisar os riscos. Deixa eu analisar as consequências. O que isso vai trazer para a minha vida? Que esforço vai ser necessário da minha parte? Veja por onde você anda. E aí os teus passos serão seguros. Toma cuidado, irmão. Você não pode ir entrando. Você tem que ter cuidado, cautela. Amém? Julgando as coisas com clareza. E aí o que Salomão nos diz em Provérbios capítulo 14, no verso 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo, não parece? Quando Ló olhou para o Vale do Jordão, não parecia o melhor para ele? Era o melhor para ele? Não. Levou ele para um verdadeiro inferno. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes, na nossa primeira vista, parece bom, parece certo. Aí você vai fazer um negócio, não, vamos lá, porque o lucro é certo. Irmãos,
Vocês têm visto na televisão, por exemplo, a quantidade de golpe que tem acontecido com essas empresas de investimento? Que prometem lucratividade muito maior do que os bancos, muito maior do que a poupança, muito maior do que os fundos de investimento. Aí o pessoal vai lá e investe. Aí o cara coloca lá 40 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Ah, por quê? Porque foi dito para ele que ele vai ter um rendimento de 15%. Peraí, mas nenhum investimento dá 15% de retorno. Não, mas esse aqui dá. Aí você vai ver o que acontece. Os picareta pegam o dinheiro e desaparece, some com o dinheiro de todo mundo. É só você assistir a televisão que você vai ver isso. Aconselhando-se com pessoas mais experientes. Irmãos, olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 15, a partir do verso 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Nós, muitas vezes, vamos nos aconselhar com pessoas erradas. Ou muitas vezes nós não nos aconselhamos. Simplesmente você vai lá e da sua cabeça e faz o que você acha melhor. Mas espera aí, deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena você falar com alguém que já viveu aquela experiência. Com alguém que tem bagagem. Com alguém que tem algo de bom para te passar. Você quer falar sobre casamento? Ai, meu casamento não tá bom, meu casamento não tá legal, a minha mulher é isso, meu marido é aquilo. Sabe o que você faz? Vai conversar com um casal mais velho, que tá junto aí há 30 anos, 40 anos. Eu tenho certeza que eles já passaram o que você está passando. Eu tenho certeza que eles já enfrentaram a mesma crise que você. Agora, eles superaram, é por isso que eles continuam juntos. Então ouça o que eles têm para dizer. E aí, como é que vocês venceram essa crise? Nós vencemos assim, assim, assado. Você quer fazer um negócio? Você quer investir em alguma coisa? Vai falar com alguém que investiu. Vai falar com alguém que entende do assunto e que, tá bem. Tá bem de grana. Sabe por quê? Porque essa pessoa entende do negócio. Essa pessoa sabe do que está falando. Você vai chegar lá e vai falar assim, apareceu uma oportunidade aí de eu investir 100 mil reais e ter 15% de retorno em um mês. Se você for falar isso com alguém que entende de finança, com alguém que entende de dinheiro, ele vai falar assim, rapaz, você acredita em Papai Noel também, é isso? Você está maluco de se meter numa furada dessa? Olha aí. Por isso Salomão diz, como é bom um conselho na hora certa. Mas um conselho de quem? Um conselho de qualquer pessoa? Não. Um conselho de alguém que tem algo para te dizer. Um conselho de alguém que entenda do assunto. Amém? Consagrando tudo a Deus. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 16, no verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus. Quem tem vida com Deus, faz isso. Não sai por aí fazendo o que quer. Não, coloca tudo nas mãos de Deus. Senhor, está aqui, sonda o meu coração e concede os meus desejos, conforme a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Amém? Buscando agradar sempre a Deus. Isso é muito importante, irmão. Quantas vezes nós tomamos decisões por querer agradar alguém, por querer agradar outra pessoa. Só que nós temos que sempre buscarmos agradar a Deus. João capítulo 12, verso 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens
do que a aprovação de Deus. Muitos homens na sinagoga criam em Jesus, creram no discurso de Jesus, creram que Jesus era o Messias, mas por causa dos fariseus, com medo de serem expulsos, com medo de entrar num atrito, eles não confessavam a sua fé. Eles não seguiram Jesus, eles decidiram permanecer servindo os homens, agradando os homens e não a Deus. Com medo do que poderia acontecer, deixaram de agradar a Deus. Provérbios 3, a partir do capítulo do versículo 5. Confiando em Deus. Esse é o mais importante. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não acha que você sabe alguma coisa. Não se apoie na sua própria sabedoria. Não ache que você sabe o que é verdade, que você sabe o que é bom. Quem sabe o que é bom para você e para mim é Deus. Confia nele. E aí, se você tomar essa atitude, tomar essa postura, o que é que a Bíblia diz? Que Deus endireitará as tuas veredas. Vocês sabem o que é vereda? Vereda é a mesma coisa que atalho. É uma trilhazinha. Vocês podem reparar que normalmente atalho é mais rápido, não é? Mas é tudo irregular. Ah, vamos passar por aqui, ó. Não, ao invés de você ir pela rua e dar a volta, você vai pelo meio do mato, naquele caminhozinho, você chega mais rápido. Vereda é isso. Veredas são atalhos. Ou seja, são formas mais rápidas de você chegar onde você quer. Tá certo? Não. Deus não quer você andando por caminhos tortuosos. Deus não quer você tomando atalhos. Deus quer que você faça o que é certo. Um caminho reto, ainda que esse seja mais longo. Sabe aquilo que está errado na sua vida? Sabe aquilo que está mais para lá do que para cá? Sabe aquilo que está mais ou menos? Deus vai endireitar. Deus vai fazer, vai transformar aquilo num caminho reto e digno. Desde que você confie nele. Desde que você deixe ele trabalhar e desde que você pare de colocar a sua mão. Como tomarmos decisões conforme o propósito de Deus? Como é que a gente vai tomar uma decisão e falar assim, puxa vida, mas será que isso agrada a Deus? Primeiro, buscando sabedoria divina. Não sabedoria humana, não sabedoria do homem. Buscando sabedoria divina. Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Primeira coisa, buscar sabedoria divina. Olha o que Tiago diz acerca da sabedoria divina, só para vocês entenderem a diferença. No capítulo 3, no verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria de Deus. É essa sabedoria que o Senhor nos oferece. É essa sabedoria que o Senhor coloca à nossa disposição. Peça essa sabedoria. Para com esse negócio de, pastor, eu preciso fazer isso. Ora para mim, por favor, para ver se Deus fala alguma coisa. Pode ser que Deus fale? Pode. Mas você não precisa viver dessa forma. Você tem conexão direta com o Pai. Você tem acesso. Você não sabe o que fazer? Faça o que a palavra diz. Peça sabedoria. Peça sabedoria a Deus e Ele vai te conceder. Ao invés de você ir lá na casa do profeta, vamos lá, vou fazer um jejum para ver se Deus fala comigo. Para com isso. Para de achar que Deus vai agir na sua vida por causa de rituais. Ou para de achar que o outro
tem mais unção que você, que o outro é mais espiritual que você. Isso é bobagem. Não faça isso. Você quer saber o que você faz? Dobra o teu joelho e peça sabedoria a Deus. E Ele vai te responder. Como? Quando? Não sei. Mas confia nele. Amém? Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Todos os exemplos que eu usei aqui para mostrar os motivos pelos quais nós tomamos decisões erradas, vocês repararam que é tudo motivo carnal? É tudo carnalidade, né? Dar ouvido para a pessoa errada, ser seduzido por aparência ou facilidade, ser imediatista, se deixar dominar por emoções, não saber lidar com pressão, cobiçar, ser ganancioso. Isso aqui é tudo o quê? Tudo carne. O crente tem que viver segundo a carne? Ou o crente tem que viver segundo o Espírito? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Se vocês viverem pelo Espírito, a sua carne não vai ter lugar. A sua carne não vai ter oportunidade. Se a sua carne não tiver oportunidade, a chance de você tomar uma decisão errada é muito menor. Viva pelo Espírito. Ou seja, não se deixe dominar pelos teus olhos, não se deixe dominar por nenhuma emoção. Não queira o que é do outro. Viva pelo Espírito. Não seja ganancioso. Nós temos o Espírito Santo? Amém. Então deixa o Espírito Santo te guiar. É o que eu canso de dizer aqui. Vai eliminando da sua vida aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não provém de Deus. Fazendo isso, você dá mais espaço para o Espírito Santo agir na tua vida. Fazendo isso, você dá mais espaço para que o Espírito Santo cresça. E para que você ande conforme a vontade do Espírito. Amém? Nós devemos viver conforme a palavra. A palavra de Deus é que vai te guiar. A palavra de Deus é que vai fazer com que você erre menos e acerte mais. A palavra de Deus vai fazer o quê? Com que você tome as melhores decisões. Quer dizer então, que para nós tomarmos decisões segundo o propósito de Deus, não significa jejuar, subir no monte, colocar em oração, buscar o profeta. Não! Não significa nada disso, significa apenas uma mudança na tua forma de viver. Buscando sabedoria de Deus, vivendo segundo o Espírito e se baseando na palavra. É só você fazer isso, você vai ver se a sua vida não vai mudar. É só você fazer isso para você ver se você não vai parar de fazer tantas escolhas erradas. Amém?